Então eu vou começar a falar aqui sobre o tópico 3.4, né, uma continuação aí do capítulo 3, que fala sobre estabelecer padrões, né? Então a gente sabe que os modelos de dados eles são usados para comunicação, tanto entre as pessoas da organização, quanto para comunicação com programas, né, como por exemplo o case, né? E é necessário que se tenha um padrão, né, de confecção desses modelos para que justamente tenha êxito nessa conversação, né, tanto entre as pessoas da organização quanto para a comunicação com o sistema, com o programa, né? E as variantes do modelo de entidade de relacionamento, que a gente chama de ER, a gente sabe que na época que surgiu isso, não era suportada nos computadores, né? Porque não tinha um programa, um sistema eficiente que conseguisse rodar isso. Então, hoje existe uma grande variedade de abordagens que levam o título de entidade de relacionamento, né? Então, R, a gente pode falar que é uma notação referida pelo tipo chain, né? Tem esse nome mais porque foi proposto por um cara chamado Peter Chain, né? Além dela, dessa notação R, existe também a notação de engenharia de informações, né? Que no caso é uma metodologia de desenvolvimento de sistemas de informação. Ela surgiu lá para o início da década de 80, né? E foi feita aí por Martin e Frankenstein, né? Na época. Então ela é suportada também na ferramenta Case, né? E ela é considerada de suma importância nessa notação. O embasamento dela é na modelagem de dados, claro, e a organização é vista fundamentalmente pelos modelos de dados, né? Então a gente sabe que pela representação no fluxograma, os relacionamentos eles são representados apenas por uma linha que liga os símbolos, né? E nesses símbolos a gente vai ter entidades associadas, pode ser um departamento, né? No caso, depois ligando a lotação a um empregado, um departamento ligando ao empregado, falando onde está lotado em algum lugar, se ele tem lotado, né? E as consequências dessa notação é que ela admite apenas relacionamentos binários, né? Já que uma linha apenas conecta duas entidades. Relacionamentos ternários ou de grau maior são modelos modelados através de uma entidade associada através de relacionamentos binários a cada uma das entidades que participam do relacionamento ternário, né? Atributos eles aparecem exclusivamente em entidades. A denominação de um relacionamento é escrita na forma de verbo, né? Em ambas direções de leitura, como por exemplo, departamento tem lotado empregado, né? Empregado está lotado no departamento, como eu citei anteriormente. Isso tudo é representado por fluxograma, né? Fica até mais fácil visualizar isso no fluxograma que tem aqui no livro. E tem a notação também, que é a chamada notação Merise. A notação Merise ela é uma metodologia também de desenvolvimento de sistemas, mas ela é muito popular na França, né? A primeira etapa dessa notação Merise é a modelagem de dados, né? E a notação Merise ela adota diagrama de entidade de relacionamento com o grupo, só que a diferença é que ela tem um grupo padronizado de padronização ISO, né? Ela tem essa diferença das outras notações, né, das outras metodologias. E o uso dessas ferramentas de modelagem é mais ou menos o seguinte: na prática, eles não podem ser confeccionados manualmente, acaba se tornando muito trabalhoso, acaba que não é possível atualizar, né? Então tem que usar uma ferramenta de computador, que no caso o mais utilizado é o Case, que ela é ideal para acompanhar o projeto de um banco de dados. E o mínimo de exigência de uma ferramenta Case, no caso, é a capacidade de edição diagramática. A ferramenta Case ela deve oferecer uma interface gráfica poderosa e fácil de usar, né, de fácil compreensão, que permita construir o DR diretamente no computador, né, e tire a hipótese de que isso possa ser feito manualmente. A modificação do DR, né, tanto a inclusão, a eliminação, a movimentação de símbolos, ela deve ser simplificada, tá? Não deve haver dificuldade disso.
e também deve haver um dicionário de dados, para que haja a leitura de todos essas informações. Uma observação final que a gente pode acrescentar é que as pequenas empresas, quando ela não tem um orçamento voltado para a informática, ou às vezes ela não tem nem capacidade de investir nisso, então acaba tornando difícil a aquisição de uma ferramenta case. Mas acaba que pode também usar outros programas de propósito geral que existem aí e que podem ser usados nessas empresas pequenas sem problema.